Eclesiastes 7. Queridos, a palavra de Deus diz que é para a gente examinar as escrituras, amém? Você sabe por que tem gente perecendo dentro das igrejas? Porque tudo que o povo prega, muitas vezes fala até um provérbio que é do homem e o pessoal associa a palavra. Então, é necessário examinarmos as escrituras. Amém? Você não precisa ler tudo. Eu não posso ler uma história toda porque o tempo não dá. Mas quando um pastor, um ministro da palavra mencionar, você chega em casa e examine. Estude a palavra. Queira mais daquilo que ele vai te passar. Amém? Então diz assim, Eclesiastes 7, 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira briga se no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque com sabedoria isso não perguntaria. Tão boa é a sabedoria com a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Ele está dizendo aqui, Eclesiastes, diz que debaixo da terra há um propósito de Deus para as nossas vidas. Em tudo há um propósito. Ele está dizendo o quê? É melhor o fim das coisas do que o começo delas. Por que é melhor o fim? Porque quando nós começamos muito empolgados. Tudo para nós é festa, tudo é alegria. Hoje eu vou me apresentar no louvor. Não é nem adorar a Deus, eu vou me apresentar. E eu pego a melhor roupa, e eu me preparo, e eu venho. Mas logo na caminhada, quando começa a puxar o cinto, apertar o cinto, como diz na aeronave, vamos apertar o cinto para decolar, então começa a vir um desconforto. Começa a vir um desconforto, por quê? Porque toda coisa que começa, diz que é melhor o fim, porque na trajetória, não é para o Bruno, que é da equipe de louvor, não é o líder do diaconato, não é para o líder de criança. O nosso caráter é forjado para Deus. Então, por isso que ele diz que é melhor o fim. É melhor o fim do que o começo. Quando nós vamos casar, quem já casou, quem está noivo, ou quando nós vamos ter um trabalho novo, gente, é tudo maravilha o começo. Quando você entra no trabalho, logo você começa a ver, minha chefe é chata. Meu chefe é chato. Gente, que ambiente desagradável. Não, querido, você está sendo moldado e aprimorado para chegar no fim. Deus não queima a etapa. Nós só vamos chegar no topo, no lugar que Ele tem, depois que nós descermos, para depois nós chegarmos ao lugar certo. Muitas pessoas estão vivendo os dias como lembrando do tempo passado. Ele diz, deixa para trás. O apóstolo Paulo disse, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Para chegarmos ao fim, nós temos que esquecer o que passou para trás. A única coisa que nós não podemos esquecer é a palavra de Deus. Então você precisa avançar. Não dá mais tempo. O fim está à sua porta. Nós começamos o ano e nós já estamos no fim do ano. Começamos uma faculdade, a faculdade tem um fim. Nós começamos um namoro, quando vai dar casamento, ele tem meio e ele tem fim. O fim é o quê? O casamento. Depois do casamento tem a nova etapa, a nova trajetória, o relacionamento. E muitos nessa não conseguem permanecer firme, porque é quando nós estamos sendo amoldados ou moldados, não aguentamos a pressão e desistimos. Aqui fala que Jesus, ele sabia, ele estava aqui no Getsêmani, no momento de agonia, no momento de angústia, porque logo à frente Satanás já estava pronto para atraí-lo. E ele disse, venham orar comigo, vamos vigiar, vamos ficar de pé. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Continue orando, persevere na oração, não desanime, não esmoreça, porque quem te fez a promessa é fiel para cumprir.
é fiel para cumprir. Mas na igreja de Cristo hoje, em todo local, é um desconforto. O povo está trocando de igreja como se estivesse trocando de roupa. O povo está trocando de casamento como se fosse a coisa mais comum do mundo. Queridos, há exceções, mas não é o comum. Então vamos nos apegar à palavra, porque o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Muitas pessoas dizem, que lindo, pastora, você já vai 36 anos de casado, uau! Ei, para ter 36 anos de casada, eu tenho que descer todo dia. Hoje mesmo, depois do almoço, eu tive que mandar um zap para o bispo pedindo desculpa. Porque de vez em quando a gente faz umas coisas muito sem graça. Mas eu sei que tem um fim. Eu tenho que ir até o fim com ele. Eu não posso deixar ele na metade do caminho. Ainda agora que ele já fez 60 anos, gente. Eu não posso mesmo. Eu não posso deixar. Vocês estão entendendo? Só para descontrair. Então, não posso deixar ele para trás. Mas depois do almoço, ele muito agitado, com muita coisa para fazer. Nega, se eu não chamar, ela não vem. Aquilo me ofendeu. Eu falei, que é isso? Porque você não disse, vamos, minha filha. E pegou na minha mão. Aí eu fiquei chateada. Disse, né? E ele ainda disse, e você ainda vai se chatear? Eu falei, claro que eu vou me chatear. Mas quando eu cheguei em casa, eu parei, eu considerei, eu falei, coitado. Ele tem tanta coisa para fazer, que eu tenho que ajudar ele chegar ao fim do dia com as coisas resolvidas. Então, tudo tem um fim, tudo que a gente começa. Sabe quem tem boas amizades? Tem processo. A pessoa começa uma amizade, mas fulano é joia, fulano é bacana. Todo dia a pessoa está na sua casa e dá carona. E aquela coisa, daí a pouco na caminhada já vai se afastando, porque o amigo fala a verdade. E quem fala a verdade, muitas vezes nós não queremos ouvir. Mas o bom não é só começar, o bom é terminar. Se você começou algo na sua vida e você parou na metade, isso serve para um estudo, isso serve para um trabalho, isso serve para o seu compromisso que você firmou com Deus, que eu firmei com Deus. Isso nós precisamos rever, que você tem um fim para chegar. Não pare na metade do caminho. Amém? Jesus, ele não parou na metade do caminho. Jesus sabia o caminho que ele tinha a percorrer. Ele ia sofrer, queridos. Ele ia sofrer e não era pouco, não. Diz que quando ele estava orando, o suor era como gotas de sangue. Imagine tamanha dor, tamanho sofrimento. Mas quando chega em Filipenses, ele diz que ele não usurpou da glória. Ele não usurpou daquilo, ele não antecipou o processo. Abra aí em Filipenses para você ver o que é que está dizendo. Ele não antecipou o processo. Filipenses 2. Amém? Ele não antecipou o processo. Ele foi e ele cumpriu até o fim. Diz que até a morte e morte de cruz. Amém? Até a morte e morte de cruz. Ele diz assim, em Filipenses 2:5, presta bem atenção. Talvez você está pensando em desistir de alguma coisa da sua vida. E Deus veio com essa palavra para você nessa noite. Não desiste, não. Você ainda não chegou no seu destino. Você ainda não chegou no fim. Ei, Ele quer te fortalecer hoje para você prosseguir a sua caminhada. Amém? Ele diz, Filipenses 2:5, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de, diga para mim, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Ele diz que ele se humilhou, ele se esvaziou, ele não se usurpou
usurpou daquela glória que ele sabia que ele não se usurpou de ser Deus. Ele diz, é necessário eu passar por tudo isso para chegar, para depois da morte eu triunfar sobre tudo que Deus tem preparado para mim. Sabe, querido, nos processos da vida, você vai passar, você vai ser espremido, mas é Deus ensinando, é Deus nos livrando, é Deus nos preparando para grandes coisas que Ele tem para a nossa vida. E quando nós fugimos desse molde, vamos dizer, para cada um Deus tem um molde. Eu não posso entrar no molde que Deus preparou para você. Você não pode entrar no molde que Deus preparou para mim. Mas o princípio de obediência é só um. Todos esvaziando de si para tomar a forma de Deus. Muitas vezes nós estamos tomando a nossa própria forma ou forma de pessoas. Mas Deus falou que Jesus se esvaziou dele para tomar a forma de Deus. Então nós precisamos ter a forma de Deus. Para quê? Como que eu tenho a forma de Deus, pastora? Se enchendo do Espírito Santo, da oração, negando a nossa vontade, vivendo o plano perfeito que Deus tem para você e para mim. Ei, queridos, Deus não só tem bênção para quem ministra a palavra, não. Deus tem bênção para todos que é obediente e se amolda a palavra dele. E o fim das coisas. Talvez você está aqui nessa noite, teu casamento não está bom, teu emprego não está bom. E eu quero dizer para você, segundo a voz de Deus, ainda não é o fim. Ainda não é o fim, porque quando Jesus, nessa trajetória de angústia, de choro, de renúncia, ele sabia que ainda não tinha chegado ao fim. O que Deus prometeu para você, você sabe, mediante a palavra, mediante uma profecia liberada, você sabe que ainda não chegou, mas vai chegar. Amém. Amém, eu quero que você tenha essa consciência nessa noite. Ei, não esbarre na metade do caminho não, querido. Não encosta no barranco, não se conforma com o que está acontecendo. Olha e diz, eu ainda não cheguei lá, eu vou chegar. Amém, eu vou chegar. Aleluia. Enquanto não chegou, vai orando, vai jejuando, vai professando a palavra, porque a palavra professada, ela gera vida dentro de você. Mas sabe, queridos, enquanto nós não chegamos no fim, nós não vemos a bênção, nós não estamos vendo as coisas acontecer, vem o esmorecimento, vem o desânimo, vem as lutas, mas não são as lutas nem tanto externas, são as lutas internas, ao ponto que a estratégia de Satanás para você desacreditar do plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Quando Jesus estava passando por tudo aquilo, ele poderia dizer, mas o que é que Deus tem para mim? Ele disse, Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, eu tenho certeza que você vai fazer o melhor. Eu vou ter a vitória. E diz que ele foi elevado às alturas. E ele ainda diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só ele é o Senhor. Deus troca a humilhação que nós passamos. Deus troca a vergonha que nós passamos e nos coloca nos lugares altos para que todos vejam que só o Senhor é Deus na sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele troca, amém? Deus está nos ensinando a passar por todos os momentos com a certeza da vitória. Queridos, em Lucas 22, 54, 62, você anote, não precisa abrir. Lucas 22, 54 ao 62. Olha só, muitos nós falamos de Pedro, a história de Pedro. Quão linda é a história de Pedro, e é verdade. Pedro foi ousado, foi intrépido, mas ele teve uma trajetória. Ele teve dissabor, ele teve momento de negação, ele teve momento de não entender o plano de Deus. Sabe que tem horas da nossa vida que nós não entendemos, que é só pelo Espírito. Mas enquanto você não entende, você não para, você ora. Enquanto você não entende, você caminha com Cristo. Enquanto você não entender o plano que Ele tem para a tua vida, ei, Ele não manda você parar, Ele manda você caminhar para chegar ao destino. Aleluia!
Glória a Deus. Diz assim, Pedro, eu vou ler só para vocês entenderem. Eu não ia ler, mas eu vou. 22. Olha só. Peraí, deixa eu procurar. Não é Pedro, não é Lucas agora não, viu, gente? É João. É João 1. O Espírito Santo me lembrou. Oh, glória a Deus. Deus abençoe. É João 1, viu? Para vocês marcarem aí, para vocês lerem em casa. João 1. Cadê, Jesus? O testemunho de João Batista. Ficou, clamou dizendo isso. Aqui, João 1, 15. Diz assim, aqui está falando de João Batista. Está falando, depois vocês vão ver, João 1, 15 diz assim, João testificou dele dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim. Olha que lindo, gente. A Bíblia, é por isso que só se entende pelo Espírito. Olha o que João está falando para os discípulos dele. O que vem antes de mim, o que vem após mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós também, da sua plenitude de graça, sobre graça recebemos. Aí ele diz, porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Este fez o conhecer. Sabe, queridos, o que João está falando, que antes de Jesus, ele anunciava Jesus, mas ele já era antes de João. Porque o verbo estava com Deus. E quando ele está passando por todo aquele processo, ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia a morte, o tipo de perseguição, o tipo de calúnia, de escárnio. Ele sabia o que ele ia passar. Mas ele tinha um foco, ele tinha um alvo, ele estava focado em Deus. Nada tirou ele do plano perfeito de Deus para a vida dele. Há um propósito, há um plano de Deus para a sua vida. Ei, não é seu marido, não é sua esposa, não é o trabalho, não é a igreja, não é ninguém que pode tirar. Você tem que pôr os olhos no Senhor e dizer, eu ainda não cheguei no meu destino. Eu ainda não cheguei aonde Deus preparou para mim. Amém? Eu ainda não cheguei aonde Deus preparou para mim. Agora eu vou ler João 1, 41 para vocês, preste bem atenção. Essa noite é uma ministração para você não ficar parado na metade do caminho. Para você não ficar parado na metade do caminho. Diga para o seu irmão, Deus não quer você parado na metade do caminho. Porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Diz assim, queridos. Do 41. Eu vou ler do 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Deixa eu dizer para vocês, André era discípulo de João. João prega e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele apresenta para André. André vai, pega Jesus e apresenta para quem? Para Pedro. Quando Jesus vê Pedro, ele diz, olha, tu se chama Cefas. No mesmo instante, Jesus bradou com uma profecia sobre Pedro. Ele disse, tu és Cefas. Ele está dizendo, tu não és somente Pedro, tu és uma pedra, tu és uma rocha. Agora vamos ver aqui, porque nós paramos na metade do caminho muitas
vezes. Ninguém escuta o nome de André fazendo milagres. Ninguém escuta o nome de André ganhando uma multidão como Pedro. Ninguém escuta o nome de André entrando no templo e aquele coxo que esmolava se levantando. Sabe, queridos, porque nós estamos parando na metade do caminho, porque Deus disse que uns Ele chamou para pregar, outros para profetizar, outros para ensinar. Então, presta atenção, a missão de André era levar Pedro a Jesus. E o que Jesus ia fazer com Pedro já não era da conta de André. Mas sabe, queridos, o que está acontecendo em nós? Nós queremos levar Cristo às pessoas, apresentar as pessoas a Cristo, e nós queremos determinar o que elas vão ser. Ou então, quando Deus levanta elas, nós começamos a entrar em ciúme. E a nossa jornada, ela vai o quê? Estabilizando. Ela vai parando. Mas eu quero dizer para você, André conheceu Jesus antes de Pedro, apresentou Pedro a Jesus. Mas em cima da apresentação, Jesus já viu o que Pedro ia ser. Então, não somos nós. A nossa jornada... André, se você estudar, diz que ele trabalhou, ele cuidou de tudo nos bastidores, ele preparou tudo, ele não teve ciúmes do seu irmão, ele não teve ciúmes da explosão que Deus fez com ele. Mas nessa trajetória toda, Pedro vai andando com Jesus. Chega um momento, Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, meu filho, tu vai me trair. Vou nada. Tu vai, Pedro. Pedro queria ser mais do que Jesus, minha gente. Pedro queria ser mais do que Jesus. Quando Deus fala uma coisa ao teu respeito, creia. Creia. Quando Deus usa um profeta, eu digo profeta. Eu estou dizendo profeta, homem de Deus, mulher de Deus. Porque hoje tem muita gente aí se intitulando profeta, onde Deus não intitulou ninguém. Quando ele chega... Ele diz, Jesus disse: antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar. Vou nada. Pedro estava tão cheio de si mesmo. Sabe quando nós não conseguimos chegar até o fim? Quando nós estamos cheios de nós mesmos. Quando nós saímos de nós e deixamos o Espírito Santo fluir dentro de nós, nós vamos chegar ao nosso destino e ao nosso fim. Mas quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós não temos lugar para Deus. Ele disse: vou nada. Ele disse: tu vai me negar. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes. Vai a criada lá no templo. Ele fala igual um galileu. Ele é um deles. Ele disse: não. Começou a se esconder, começou a se esquivar. Disseram: é um deles. Mas sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, hoje não precisa um galo cantar perto da gente. Quando ele disse: antes que o galo cante 3 vezes, Jesus estava nos dando um alerta. Olha, eu vou falar por meio do A, eu vou falar por meio do B, eu vou falar por meio do C, eu vou falar pela minha palavra. Ouça. Não precisa você me negar. Não precisa você parar o seu destino. Ouça a minha voz. E quando o galo cantou 3 vezes, Pedro lembrou. Eita, eu imagino que Pedro deve ter dito: aquele homem é profeta mesmo, porque ele falou que eu ia negar e eu neguei. Porque os profetas só dizem assim: tu vai ganhar um carro. O profeta diz assim: exalabalá, tu vai caçar e vai ser bem sucedida. Mas o profeta não diz: tu vai trair Jesus. Jesus disse: tu vai me trair, Pedro. Antes que o galo cante. Quando o galo cantou, Pedro caiu em si e ele se arrependeu. E disse que ele chorou amargamente. Para chegar ao nosso destino, nós temos que nos arrependermos para chegar ao fim. Nós estamos levando a vida espiritual com brincadeira, onde Deus não brinca. Ele disse: tu vai me negar, e você negou. Mas você não vai ficar na negação. Quando chega em Atos 3, porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para te cumprir. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E quando nós chegamos em Atos 3, Pedro está lá curando o coxo. Deus não fica com o tempo da negação, porque Deus não vê o passado, Ele vê daqui para frente, Ele vê o que Ele prometeu aonde você vai chegar, porque o plano perfeito de Deus é que todos cheguem ao lugar e ao destino que Ele preparou. Ele negou, mas Ele não ficou lá, Ele não ficou no lugar. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes nós negamos? Ô pastora, nego nada, até eu já neguei. Negamos.
Quando ele diz, faça tal coisa, visite tal pessoa, vá orar por fulano, dê uma oferta, contribua com a igreja, ore para o seu pastor, cuide do seu pastor. Não, pastor, vou nada. Eu estou cansada, porque acho que eu nem vou ao culto hoje. Ei, nós estamos negando, querida, é porque hoje não vai cantar um galo não, mas nós temos o Espírito Santo para despertar dentro de nós. Quando ele disse, Pedro, tu és Cefas, tu és pedra. E na frente ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele não disse, queridos, ele não disse para André, ele disse para Pedro. Talvez você vá ser só aquele que vai introduzir a pessoa a Cristo, ele vai ser um pastor, ele vai ser um profeta, ele vai ser um apóstolo, e você vai ser o que dá o suporte. Não queira competir. Quando nós competimos, nós não vamos chegar ao nosso destino final. Amém? Sabe, a competição nos tira de chegar ao destino final. Por isso que pessoas, eu não tenho oportunidade na igreja. Pastora, o louvor não tem espaço. Tem, queridos, desde que Deus te chamou, Ele tem espaço para você sim. Para pregar tem espaço se Deus te chamou. Mas enquanto você não está aqui pregando, vai dando suporte para quem está. Sabe, na nossa trajetória, nós vamos olhando as coisas que estão faltando na nossa casa. Nós vamos olhando as dificuldades, nós vamos olhando as adversidades e nós vamos ficando, ao invés de nós avançarmos, nós retrocedemos. Mas Deus diz que Ele não tem prazer nos que retrocedem, Ele tem prazer nos que avançam. Amém? Então você ainda não chegou ao fim. Diz aí para o teu irmão, acorda ele, querido. Diga, você ainda não chegou ao fim, não. Oh, glória a Deus, você ainda não chegou ao fim. Amém? Você ainda não chegou ao fim. Sabe, querido Jó, ele começa. Gente, Jó teve tanta notícia desgraçada que Satanás mexeu na vida dele, tocou nos bens, tocou nos filhos, tocou em tudo. Chegou um momento que Jó falou, era melhor ter morrido na madre da minha mãe. Sabe o que ele estava dizendo? Era melhor que fosse um aborto. Só que o plano de Deus não era esse. Mas de repente Jó cai em si. E ele levanta, as palavras nos cercam. Vê de que você está se cercando. Vê que muro você está levantando na sua casa. Vê que muro você está levantando no seu trabalho. Vê que muro você está levantando no seu ministério. Vê qual é o muro. Ele disse, epa, eu estou doido. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará em meu favor. Será que você pode dizer isso? Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Aleluia! Isso é tudo, querido, isso é tudo. Ele se levantará em teu favor na hora da adversidade. Ele se levantará em teu favor na hora da doença. Ele se levantará em teu favor na hora da escassez. Ele se levantará em teu favor na hora da fraqueza. Ele se levantará em teu favor na hora que há uma contenda dentro da tua casa. Ele se levantará. E quando chega no final do versículo, Deus diz que restituiu tudo para Jó, porque aquele momento da lamúria de Jó, da perturbação de Jó não era ainda o fim. Ei, não adianta você ficar lamentando, murmurando, porque não é o teu fim. Se levanta hoje e sai do lugar, aleluia. Ainda não é o seu fim, se levante e vá. Corra a carreira que Deus tem preparado para você. Não são poucos crentes que nós encontramos frustrados. Não são poucas pessoas que nós encontramos sem força. Porque eles pararam na metade do caminho. E Deus não tem metade. Ele não tem metade. Ele tem por inteiro. Ele entregou Jesus por inteiro. Ele se entregou por inteiro. Para Ele não tem metade. E Ele sabe o destino para o qual Ele preparou você. Seja André na vida do seu irmão. Mas não é o pastor André não, querida. É o André aqui, o discípulo. Era o discípulo que andava com Jesus. Hoje nas igrejas está faltando os Andrés da Bíblia. Para dar o suporte, para cuidar do ministério. Para dizer, eu sou sua base. Deus chamou você, eu ganhei minha salvação. Mas eu vou fazer o que Ele me chamou para fazer. Porque Deus não chamou todo mundo para ser pregador. Senão quem ia limpar a igreja? Deus não chamou todo mundo para tocar, senão quem ia sentar no banco? Vocês estão me entendendo? Mas aquilo que Deus te encarregou, faça com amor, faça com zelo, que Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para mim
e para você. Amém? Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Gente, essa palavra é muito forte. E em João 42, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Queridos, você fala isso depois que você perdeu mulher, perdeu filho, perdeu bens, perdeu tudo. Ei, você ainda não perdeu, foi nada. Você não sabe o que é a dor de perder um filho, queridos. Mas ele disse, eu sei. E Deus não colocou filhos para substituir o que Jó perdeu, mas ele restituiu a alegria doando outros filhos, bens e riqueza. O fim que Deus tinha para Jó não era de miséria, era de prosperidade. A tal ponto que está escrito na palavra de Deus, que até os amigos que iam visitar Jó levavam presente e ouro. E quem moveu o coração daqueles amigos de Jó? Diga comigo, Deus. Deus vai mover o coração dos seus amigos para te presentear. E que Deus mova o coração dessa igreja para me presentear também, em nome de Jesus. Porque quem faz tudo é Deus, queridos. Agora, no momento, você que está na sua trajetória, aí olhamos a situação do país, olhamos a condição financeira das pessoas. Não olhe para Jesus. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele move céus, ele move terra para te dar a vitória que você precisa. Ele não mudou. Diga comigo, Deus não mudou. E ele também não está morto, ele está vivo. Os ouvidos dele estão abertos para me ouvir, para te ouvir. Permaneça firme na palavra. Eita, domingo eu vou dar o testemunho de resposta de oração das 15 horas da tarde. Queridos, oração move a mão de Deus. Ei, não fique em casa não, mulheres, venha para a oração, caia para o centro. Eita, Deus tem feito coisas sobrenaturais através das orações das 15 horas. E aqui diz que Jesus, enquanto ele estava no processo, ele disse que orava e convidava os discípulos para orar. Está igual a eu e o bispo César. A gente ora e diz, gente, vamos orar também. Ei, vamos orar. Vocês estão orando. É a Bíblia que manda, que Jesus é o nosso modelo. Amém? É o nosso modelo. E ele estava no momento mais crucial da vida dele. A oração te sustenta. A oração te dá a base. A oração te dá o suporte para você chegar ao fim que Deus tem preparado para você. Ele diz, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu tenho um pensamento de paz, eu não tenho um pensamento de mal. Aí ele diz, para vos dar o fim que vocês desejam. Tem um fim que nós desejamos. Não adianta nós dizer, está tudo bem, estou satisfeita. Não, isso é comodismo. Você vai se levantar hoje por dentro e vai dizer, esse não é o fim que Deus tem para mim. Esse não é o fim que Deus tem para minha família. Esse não é o fim que Deus tem para o meu ministério. Mas para isso nós precisamos ter o quê? Uma atitude correspondente. Jó, ele teve uma atitude correspondente. Ele falou besteira, talvez nós já falamos muitas besteiras. Falou, mas de repente ele disse, epa, eu já estou falando besteira demais. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, quando Pedro negou a Jesus, quando Jó falou essas coisas, são momentos de aflição, são momentos de angústia. Mas o importante é que você se levante e desconstrua e construa o novo tempo. A gente não precisa ficar construindo. Quando nós construímos essas coisas, nós estamos construindo uma vida fora de Deus, ainda que nós estamos na igreja. E nós precisamos construir a nossa vida em Deus. Amém? João, olha, outra passagem que eu vou deixar aqui para vocês, bem breve, para eu terminar, que o bispo já me mostrou a hora. Paulo, quando ele estava na trajetória, na sua segunda viagem, ele levou João Marcos. Mas, de repente, diz que João Marcos contemplou as coisas do mundo. Muitas vezes, ele diz que ele começou a olhar, a vislumbrar as coisas do mundo. Mas quando chega um momento, chega lá na frente, Lucas, eles vão para outra viagem. E Lucas diz, Lucas lindo, ei, seja os André e os Lucas da vida, ei, seja você os André e os Lucas da vida, para buscar aqueles que ficaram para trás. Oh, aleluia.
Às vezes a gente diz, fulano não quer nada com Deus. Às vezes o momento de pressão dele foi tão grande que ele não teve força. O momento de pressão foi tão grande que ele não soube como sair. Mas quando chega na segunda viagem, Lucas diz, é bom a gente levar Marcos. Aí ele disse, ele vai ser muito útil para nós. Aquele que abandonou, minha gente, o barco, deixou Paulo só. Poderia estar irado e dizer, eu quero nada com aquele Marcos sem graça, que não está pronto para a obra. É assim que a gente fala. Mas Deus não mandou a gente falar essas coisas. Busca ele urgente, que ele é muito útil. E se vocês lerem as cartas, a 1ª e 2ª Timóteo, Paulo faz um elogio a ele. Então, por que Lucas, movido pelo Espírito Santo, mandou buscar João Marcos? Porque o fim dele ainda não tinha chegado. Talvez você está aqui nessa noite e você vai, no seu espírito, você vai lembrar de pessoas que foi profetizada aqui dentro dessa igreja. Deus falou, ele andou, ele caminhou e de repente ele saiu do bando. Vamos ser esses que buscam. E aqueles que não conhecem, nós vamos ser os André para apresentar. E nós vamos ser João para formar discípulo. João tinha discípulo, nós precisamos ter discípulos. Esse é o fim que Deus espera de nós. Quando eu subir, quando eu for, Deus não vai dizer, pastora Leide, o que é que você fez? Ele vai dizer, cadê teus discípulos? Ei, vocês não me abandonem não, que eu tenho que apresentar vocês para Deus, amém? Não me abandona não, pelo amor de Deus. Então vamos, Paulo disse, ele é útil. Então não vamos, queridos, julgar, vamos amar. Vamos estender a mão para que todos cheguem ao fim. E foi Paulo, Lucas, João, foi todo mundo com destino lindo. Com destino lindo. Deus, você não chegou ao seu fim, se levante em nome de Jesus. Se levante nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero orar porque Deus não mente. Quando Ele diz que Ele sabe o fim. Ele sabe o fim que Ele tem para você. Ele sabe o fim que Ele tem para a sua família. Ele sabe o fim que Ele tem para a sua empresa. Ei, pode ninguém vender. Se você permanecer em Deus, você vende. Ei, pode todo mundo, o mundo está desabando. Ele diz que pode 1000 cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Ele dá a garantia que você não vai ser atingido, querido. Levanta sua mão e diga, eu não vou ser atingido. Eu não vou ser atingido por as coisas que estão acontecendo na minha nação. Eu não vou ser atingido porque as pessoas dizem que ninguém vende, ninguém faz. Eu sou atingido pela mão poderosa de Deus sobre a minha vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Ei, não chegou o fim. Levante suas mãos. Você vai lembrar aí o que Deus te prometeu. O que você prometeu para Ele. Oh, aleluia, Jesus. Você vai chegar ao seu destino. Oh, você vai chegar ao lugar que Deus preparou. Você vai chegar ao lugar que Ele preparou. Ninguém pode impedir. Só você mesmo, mas você não vai impedir. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Oh, Espírito Santo de Deus. Sopra nessa noite. Sopra, Espírito Santo, sobre as famílias. Oh, Pai, sopra sobre os ministérios. Sopra sobre cada um que está aqui nesta noite, neste lugar, Senhor. A depressão não é o destino. A enfermidade não é o destino, Senhor. Oh, Pai, o destino é uma vida de paz e de alegria no Espírito Santo. O destino, Senhor, é uma vida de paz. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. E Ele não vai se levantar, Ele já se levantou. Naquele tempo Ele ainda não tinha sido elevado às alturas. Mas Ele já se levantou em nosso favor. Na sua casa, na sua família. Olhe para Ele nessa noite. Oh, o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Nós te bendizemos nessa noite, Pai. Oh, Rabarrasacamanaya Chorebalabás. Oh, Senhor, há um fim, Senhor, proveitoso para cada um que está aqui.
Oh, Senhor, a trajetória, o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando a depender de Ti, a ensinando a confiar em Ti, ensinando, Pai, a permanecer em Ti, Senhor. Doce Espírito Santo, erguemos nossas mãos crendo que toda boa dádiva, ó Deus, oh Senhor, todo dom perfeito vem de Ti, do Pai das luzes, e não vai variar. Eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, eles cumprindo, chegando ao propósito para o qual o Senhor designou cada um. Eles cumprindo, Senhor, correndo a carreira. Espírito Santo, nada vai impedir. Nós tiramos todos os embaraços que nos rodeia nessa noite para correr a carreira que o Senhor tem proposta para nós. Assim nós te louvamos, Deus. Oh, Senhor, é uma noite de renovo. Esse é o nosso Deus. Declare para Ele. Aleluia, Jesus. Cante para que seu ouvido possa ouvir, seu espírito possa receber que Ele é esse Deus. Todo medo, Senhor, todo pânico, todo pavor, toda perturbação, nós confiamos em Ti, Senhor. Oh, glória. Doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. É noite de milagre, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Debarraxire, mandarabás. Nós cremos, Jesus. Impossível transformar meu coração, Transformar meu coração. É
Aleluia. Deus do sobrenatural. Há milagre para a sua vida, irmão. Há milagres para a sua vida. Eu estava ali observando a mensagem, observando o louvor, e eu me lembrei do irmão Eurípides. Levante sua mão assim, irmão Eurípides, para quem não lhe conhece. Esse homem foi tocado pelo inimigo com um câncer, e nós oramos e Deus curou. Ele trouxe o documento plastificado, está ali no meu gabinete, plastificado, o antes e o depois, como testemunho para o resto da vida, quem quiser aqui. Amém. Eu estou olhando o meu irmão Barra Forte ali atrás. Há pouco tempo atrás, Satanás também colocou uma seta nele, e houve várias pessoas orando. Não só foi aqui, ele é um homem muito amado, e muitas pessoas oraram. Mas teve um dia que o Senhor disse assim: vai lá no Ceasa e pega na perna dele. Está lembrado? E eu fui lá, você estava perto do caminhão de ênfase, peguei na sua perna e orei. A pastora teve outra direção, orou. Outras pessoas oraram. Está ali curado. E se aparecer outro mal, querido, Satanás já está derrotado na cruz do Calvário. Nós temos que levantar em fé e dizer: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Possa se assentar em nome de Jesus. Segura aí, louvor, um minutinho. Glória a Deus. Queridos, quem trouxe Bíblia, abra a Bíblia em Gênesis 4. Glória a Deus. Que palavra poderosa, viu? Cheia de revelação. Eu recebi muitas revelações. Você encontrou Gênesis 4? Amém? Preste bem atenção. Versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Amém? Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até para nós darmos a nossa oferta ao Senhor, Ele olha para a nossa oferta. Essa palavra foi ensino, porque desde o princípio os dois irmãos vieram dar suas ofertas, mas um deu a oferta das primícias. Por isso, querido, quando nós tiramos o nosso dízimo, é a primeira coisa que eu e você deve fazer, é tirar a primeira parte para Deus. As primícias. Interessante que Caim também deu a oferta. É uma coisa que, ó igreja, preste bem atenção. Olha aqui para mim, você que está aí atrás. Caim deu a oferta também. É interessante, né?
Abel deu oferta, Caim deu oferta. Você poderia dizer, não, Deus, todos os dois deu oferta. Mas, querido, deixa eu dizer que Deus sonda o coração. Quando você se prende ou dá de qualquer jeito, Deus vê. Quando você se prepara e dá a sua primícia, Deus olha com outro olhar. Quem está comigo? Amém? Aí o apóstolo Paulo vai e diz em Romanos, não precisa você abrir não, vou ler para você. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz, e se as primícias são santas, lógico, porque você escolheu a primeira parte, o melhor para Deus. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, aquilo que você produz em santidade gera frutos. Gera frutos. O seu melhor é para Deus. Amém? Querido, deixa eu dizer algo aqui para vocês. A gente tem tantas notícias boas de Deus. A gente tem tantas notícias boas de Deus. Não se prenda àquilo que Deus colocou em seu coração. O que é para Ele, é para Ele. A casa dele, cada dia ela cresce, cada dia mais ela necessita, cada dia mais. Nós, querido, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nós estamos indo para Angola, eu e a pastora Leide. Nenhum custo da igreja. Nenhum custo da igreja. Amém? Quando alguém quiser ofertar, vai procurar a mim ou a ela e vai nos procurar. Mas nenhum custo da igreja. O que nós estamos pedindo para a igreja ajudar, é caso pessoal, alguém chegar e procurar a pastora Leide, que está com ela, é para a gente levar as sandálias havaianas para as criancinhas, é para a gente levar umas bonequinhas para eles brincar. Eu vou levar umas bolas e vou dar para eles. Mas isso aí é do coração, alguém quiser dar. Mas veja bem, eu e a pastora Leide estamos indo para Angola sem nenhum custo. Das outras viagens também não teve custo. Sempre, querido, a gente investe no reino, porque a gente sabe que a nossa oferta vai ter retorno. Como? Em saúde, em paz, alegria, provisão, suprimento, vida de sucesso em Deus. Vida de sucesso em Deus. Aonde você vai chegar, muitos não vão. Aonde você tem desejo, quando ele diz agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, como é que agrada? Em fé. E como é que você crê? Crê que a palavra dele é fiel e é verdadeira. O que ele disse está dito e pronto. Fechou. É como você colocasse um parêntese. Aqui disse Deus. Tchum. Eu achei bonito o testemunho da Sidneia hoje. A Sidneia falando para a filha dela, Julinha, aqui sobre ler livros. Ela disse, mãe, ler livros é bom. É bom. É sempre mais o pensamento do autor. Agora leia a Bíblia, porque é o pensamento de Deus. Leia a Bíblia, que é um pensamento de Deus. Amém? Então, isso é muito bom, você conhecer o Pai e servir a Ele com toda lealdade, fidelidade. Mas nessa noite eu quero que você dizime e oferte do seu coração como Abel, que deu a primícia. Seja você para poder trazer a sua primícia. Seja você para ofertar em amor. É em amor, querido. Amém? E me dê um envelope aqui, por favor. E passe aqui desse pessoal para eles serem abençoados também, pessoal do louvor.
Pode trazer sua oferta, seu dízimo. Em nome de Jesus, traga com alegria. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. Olho para o alto, sei que não demora, eu não vou ver. Olho para o alto, sei que não demora, eu não vou ver. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Aleluia. Queridos, se preparem, porque nesses últimos dias o inimigo vai tentar amedrontar muitos. Vocês estão me ouvindo? Se preparem, porque nesses dias o inimigo vai tentar atemorizar muitos. Presta atenção, vocês não ouviram não. Vocês não ouviram não, porque a coisa é séria, eu estou falando sério. Eu estou dando uma voz profética para a sua vida. Se preparem que nesses dias o inimigo vai querer te atemorizar. Vai trazer notícia ruim. Não fique com nada disso. Em nome de Jesus, lembre-se da voz profética que o bispo César falou. Nesses últimos dias, o inimigo vem te atemorizar com saúde, problema na saúde, problema de financeiro, problema de família, de parente, do que for. Se levante e me avise, e entramos em oração, e combatemos o mal, e você não perderá uma batalha. Deus vai fazer o que eu e você não pode fazer, mas o que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Então, Ele vai querer atemorizar. Seja valente e mande ele para o lugar dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças, em nome de Jesus. Eu sei que a tua palavra é fiel e ela se cumpre em nossas vidas. Eu sei que nós somos ungidos do Senhor, e a tua palavra fala que nos filhos o diabo não toca. E em nome de Jesus, eu repreendo toda ação contrária à vida dos teus filhos. Eu repreendo todo o mal sobre a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Haja anjos acampados ao redor de cada um deles. Haja anjos acampados ao redor da família deles. Haja anjos trabalhando em favor dos teus filhos. Liberta de todo pensamento cativo, Pai. Liberta dos temores, dos medos. E faz a tua igreja vivenciar, Pai, a coragem, a atitude, a ousadia, a intrepidez, para dizer, não aqui, Satanás. Em nome de Jesus. E todo mal saia. Diga comigo, todo mal saia da minha vida, da minha família, lá no meu trabalho, das minhas finanças. Em nome de Jesus. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga, não temerei as más notícias, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
vão dormir com essa palavra.